Pode começar. Então, bom dia a todos, bem-vindos de volta à sessão de Medicina Interna da Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro. É um prazer tê-los aqui. Para quem não conhece a sessão, essa é uma sessão dedicada à medicina interna, que a gente faz sob forma de casos clínico-radiológicos, tentando mimetizar na prática as dificuldades que a gente tem, as situações que a gente passa, os recursos que a gente pode utilizar, a maneira como eu abordo essas situações, como eu passo da informação da imagem para o laudo, tá bom? Essa é uma aula que ela vai ficar gravada, depois ela vai estar disponibilizada no canal da Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro do YouTube, e eu também vou disponibilizar no canal paciente Radiologia de 43 anos, começou com dor torácica, do e lado tem alguém com esquerdo o e tudo mais. microfone aberto. Aí fez plantão, tá? Isso aqui, ó. Entrei Foi agora o para Bruno? laudar. Aí tinha esse pneumotórax aqui. Bruno? Baixar só aqui. Regina está me escutando? Então, vamos lá, gente. Então, esse material também vai estar disponibilizado tanto no canal da Sociedade, quanto no meu canal Radiologia no YouTube e no Insta, do canal Radiologia. Tanto no canal Radiologia do YouTube quanto no Insta, eu faço de uma forma editada, tá? E a sessão inteira, ela é passada por completo na Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro, tá bom? Então, o primeiro caso que a gente vai ver vai falar sobre fibrose confluente hepática. Só para a gente ter uma noção, uma ideia de fibrose, a importância dela na hepatopatia crônica, toda vez que o fígado sofre um insulto, seja ele por vírus, nas hepatites, por inflamação numa colangite esclerosante, por ferro, né, hemocromatose, por álcool, ele responde a esse estímulo de agressão sob duas formas. Ele produz fibrose e ele se reorganiza sob a forma de nódulos. Eventualmente, essas fibroses elas podem ser localizadas, tá? E esse tipo de fibrose é o que eu vou discutir com vocês agora. Então, tratava-se de uma paciente de sexo feminino, 51 anos, portadora de cirrose hepática. Com certeza era pelo vírus C, questionável por álcool. O ultrassom realizado demonstrou uma área mal delimitada, heterogênea, predominantemente pericogênica, posterior no lobo direito, tá? Posterior e superior no lobo direito. Foi solicitada uma ressonância de abdômen para melhor definição desse achado ultrassonográfico, e a paciente era portadora também de leumiomas no útero. Então, vamos ao caso. Então, nesse primeiro caso, vou mostrar aqui para vocês. Então, tratava-se de uma mulher com hepatopatia crônica que vem fazer exame com a gente por um achado ultrassonográfico. Então, vou iniciar como eu inicio, ponderação T2, plano coronal, é como a gente faz o exame. E o que eu quero estudar com vocês é essa região aqui, ó. É uma região bem superior e posterior no lobo direito, né? Mal delimitada, com sinal hiperintenso em relação ao parênquima hepático. Vamos observar essa mesma alteração na ponderação T2, tá? Plano axial. Já queria que vocês observassem o contorno da lesão. Repare que a lesão determina uma discreta retração do contorno hepático, tá? Quando a gente vai no aspecto mais inferior da lesão, ó, outra área de retração do contorno hepático, tá? E além dessa área, parecia que tinha algumas outras áreas de retração do contorno hepático, tá? Talvez associada a discreto hipersinal na ponderação T2. Aqui, ó, nesse contorno anterior esquerdo, do lobo esquerdo, a gente observando também algumas áreas de retração. Mas, sem sombra de dúvidas, essa era a área dominante, tá? Então, uma área dominante, sinal hiperintenso T2, mal delimitada, tá? Com área de retração capsular associada. Considerando que esse paciente tem hepatopatia crônica, tá? Potencial a desenvolver alguns tipos de neoplasia, principalmente carcinoma hepatocelular e colangiocarcinoma, vamos observar a difusão dessa região. Então, aqui, estou com a difusão, estou com o mapa de ADC, vou mostrar aqui para vocês, tá? E já estou caindo no maior valor de B, que eu faço em torno de 800. Então, ó, repare que a área realmente tem um hipersinal na ponderação e difusão. Entretanto, o sinal dela ele não é inferior ao do parênquima hepático. Então, dado de aprendizado, restrição de fusibilidade da água, somatória de hipersinal no maior valor de B e baixo sinal no mapa de ADC.
O hipersinal no maior valor de B inquestionável. Talvez a dúvida aqui, será que tem hipossinal no mapa de AEC? Só comparar com o parênquima normal. Você pode ainda utilizar algumas estruturas que têm difusão restrita, né? Assim, fisiologicamente, que a gente diz, como, por exemplo, o baço e a medula. A lesão, ou a área que a gente está estudando, ela tem sinal superior à da medula e ao do baço. Então, é uma área sem restrição de fusibilidade da água, o que deixa a gente mais tranquilo sob o ponto de vista de lesão tumoral. E, por fim, vamos dar uma olhada rapidinho no estudo pós-contraste, no estudo dinâmico. Então, vou mostrar aqui para vocês uma fase sem contraste, uma fase arterial e uma fase tardia. Então, vamos botar também uma fase portal aqui, ó, tá? Então, esse é o estudo dinâmico. Deixa eu só trocar essa para a gente ficar certinho, tá? Então, a gente tem uma fase sem contraste, uma fase arterial, uma fase portal e uma fase tardia, tá? O objetivo aqui é tentar caracterizar essa lesão e ver qual é o padrão vascular dela. Isso é importante para a gente, tá? Então, repare que a lesão, na fase arterial, vou botar ela aqui, ó, ficou um pouquinho respirada diferente, ela tem pouca, quase nenhuma impregnação. Na fase portal, ela já tem uma impregnação razoável, mas na fase tardia, vou ampliar aqui para vocês, é onde ela tem maior impregnação, inclusive ela retém esse meio de contraste de uma forma significativa, superior, inclusive, das estruturas vasculares. Lembrando que a fibrose é um espaço intersticial, muito pouca célula e muito intertício. E o contraste que a gente utiliza é um contraste extracelular, tanto o gadolínio convencional quanto o iodo, ele ocupa inicialmente o espaço intravascular e depois ele vai para o intertício. Então, numa fase tardia, o que eu espero dos tecidos fibróticos é que tenham bastante impregnação mesmo, ok? Tá? Então, a gente viu uma área mal delimitada, hipersinal em T2, sem difusão restrita, com retração capsular, não hipervascular, muito pelo contrário, com retenção do contraste em fase tardia. Vamos voltar à apresentação. Tá? Então, ó, fibrose confluente, ela é muito bem descrita, detalhada, estudada no Lihades, gente. Eu recomendo que vocês procurem o Lihades, vá lá em fibrose confluente, tá? Ele é um PDF que você pode acessar gratuitamente, coloca lá Lihades V 2018 ou 2017, dependendo se você quiser ler inglês ou português, tá? Você pode botar até português lá ou português que vai entrar e ele tem uma série de informações importantes. Então, habitualmente ela tem uma característica piramidal, eu gosto mais triangular, né, com bordas côncavas, né, ela é radiada com a periferia voltada. Na verdade, eu gosto de dizer o seguinte, que esse triângulo ele tem a base dele voltada para a periferia e o ápice dele voltado para a região hilar. Tem retração capsular, tem intensidade de sinal, comportamento de realce, similar aos tecidos fibróticos. O grande problema dele é o diagnóstico diferencial com o colangiocarcinoma. O colangiocarcinoma intrahepático é um tumor tipicamente fibrótico. Ele determina a retração capsular, o realce dele é mais evidente em fase tardia. Só que ele tem uma característica bem importante. Ele tem um aspecto targetoide, né? A distribuição celular dele ela é mais na periferia. Então, ele gera algumas alterações de restrição de difusão, de impregnação mais precoce pelo meio de contraste venoso, né? Mais na periferia, dando esse aspecto targetoide ou em alvo que não é visto, tá, nos colangiocarcinomas. O que ela é? Ela é evidência de um depósito macroscópico de fibrose benigno no parênquima hepático, tá? E, eventualmente, ela pode dar um aspecto de massa, esse que é o problema dele, tá? Os grandes problemas da fibrose confluente é que ela pode obscurecer um tumor, tá? Um determinado nódulo que você está estudando, e ela pode simular um tumor, que é o colangiocarcinoma. A chave de distinção volta a falar o aspecto targetoide do colangiocarcinoma intrahepático, que a fibrose confluente não tem, tá? Isso daqui eu não valorizo muito, não. Eu não gosto de estudar a etiologia da hepatopatia crônica mediante o achado de imagem, acho que tem muita superposição, mas o Riordan coloca que ele é mais prevalente em alguns tipos de doença, né, hepática crônica, como a hepatopatia por álcool, a colangite esclerosante primária. Eu acrescentaria as hepatopatias por droga, que eu vejo muita fibrose, tá? E menos prevalente, NASH e fibrose secundária a NASH, tá? Bom, para vocês verem a complicação da fibrose confluente, ela pode variar tanto de um Lihades 1 a um Lihades 4, que eventualmente pode ser um Lihades M, quando ela se simula o colangiocarcinoma. O mais comum da gente encontrar, gente, isso aqui é uma gradação
das classificações do LIHADS. Isso aqui são diferentes situações, né? O que a gente está estudando é a fibrose confluente. Mais comum ela ser um LIHADS 1, configuração triangular, base voltada para a periferia, sem impregnação em fase arterial, bastante impregnação em fase tardia, sem aspecto targetóide. Mas ela pode ter um espectro de apresentação que pode até simular um LIHADS 4 ou até mesmo um LIHADS M, tá? Então, muito cuidado com ela, ok? Como é que a gente colocou no laudo? Então, mais ou menos isso que eu passei aqui para vocês, tá? Então, o lobo direito com as alterações de hepatopatia crônica, né? Com a área de sinal elevado em T2, baixo em T1, retração capsular, realce tardia pelo meio de contraste, na região 7 e 8, compatível com fibrose confluente e algumas outras alterações similares aqui no 6 e no 3 que eu mostrei aqui para vocês. Sempre, se possível, gente, mostrem na foto, na imagem que vocês estão colocando no texto, ok? Então, o primeiro casinho que a gente viu foi de fibrose confluente. Vamos seguir para o segundo caso, que foi um diagnóstico diferencial bem assim, complicado do seu ponto de vista de propedêutica de imagem, de investigação, que variou entre um giste de estômago ou uma lesão hepática meio exofítica, uma hiperplasia anular focal. Então, vamos lá. Tratava-se de uma paciente sexo feminino, 32 anos, jovem, porém com quadro de perda de peso, adinamia, anorexia, consumpção, tosse e febre. Ela fez uma TC de tórax que identificou lesões escavadas nos lobos superiores, fez uma investigação inicial para tuberculose, que não confirmou a doença, tá? Então, isso gerou no início até algumas dificuldades de diagnóstico. E aí, ela veio uma série de investigação de imagens, inicialmente com uma TC, que teve uma interpretação diagnóstica talvez um pouco equivocada, que gerou uma endoscopia digestiva alta, 2 ressonâncias magnéticas, chegou a fazer o PET e depois ela foi fazer uma nova ressonância. Na verdade, eu participei da revisão do PET e dessa nova ressonância magnética. Vou mostrar aqui para vocês primeiro a endoscopia que ela fez, tá? Essa endoscopia foi absolutamente normal, tá? Foi absolutamente normal, ou seja, ela excluía uma lesão de linhagem mucosa gástrica. Entretanto, lesão de linhagem parietal extramucosa ou lesão fora do estômago, ela não excluía, tá? Então, vamos inicialmente ver as ressonâncias magnéticas que essa paciente fez. Na verdade, foram 2. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Ela aqui, se eu não me engano, tá? Vou mostrar uma delas, porque, na verdade, são muito próximas uma das outras, tá? E a lesão em questão, estou iniciando o plano coronal, ponderação T2, é isso aqui, ó, gente. Tá? Ó, vou ampliar aqui para vocês. É uma lesão nodular, ela faz interface aqui com a parede gástrica ao nível do fundo, tá? Chegando no início de grande curvatura. E ela também está próxima do lobo esquerdo hepático, tá? Vou mostrar aqui para vocês no plano axial, tá? A lesão aqui, ó. Aqui realmente ela parecia fazer bem íntimo contato com essa parede do estômago. Repare que é o estômago um pouco distendido, com líquido e resíduo. Então, ele realmente não tem muito clivagem com esse estômago. E a relação com o fígado no plano axial fica bem difícil da gente bancar, tá? Ponderação T1 em fase, fora de fase. Basicamente, para a gente ver se tem gordura ou se não tem gordura, vamos já direto na lesão. Era uma lesão com sinal muito similar no T1 em fase para o T1 fora de fase. Eu considerei que não, e também um colega que laudou considerou que não tinha gordura associada a essa lesão, tá? Ponderação e difusão. Então, vamos botar aqui a difusão, ó. Vou subir lá onde está a minha lesão, tá? Então, eu estou forçando a janela para ver a lesão, tá? E essa lesão, eu não considerei que ela tivesse pelo menos uma restrição significativa de difusão. Olha a diferença de sinal que ela faz para o baço, tanto no maior valor de B, que é em torno de B800, quanto no mapa de ADC, tá? O mapa de ADC, o baço tem, e a medula tem sinal bem mais baixo do que a minha suposta lesão, ok? Tá? E, por fim, vamos à administração do meio de contraste venoso, tá? No contraste, vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então, o que temos? Temos uma fase sem contraste. Deixa eu só tirar aqui a sincronização, porque eu acho que vai ficar melhor, que o paciente respirou um pouquinho errado, tá?
Então, uma outra lesão aqui, outra lesão não, fase arterial ali, a fase portal e a fase tardia, tá? Vamos dar um pouquinho de ganho aqui, ó. Então, a gente considerou, e o colega considerou que era uma lesão relativamente hipervascular, talvez um pouquinho heterogênea, tá? Com uma lavagem discreta, moderada do meio de contraste venoso, né? Aqui tornando-se até na fase tardia mais homogênea. Um dado interessante dessa fase aqui, ó, é que existia uma outra lesão aqui, ó, tá? Ela foi citada apenas na segunda ressonância que essa paciente fez, tá? Então, eu vou mostrar para vocês qual foi a interpretação diagnóstica. Na verdade, o que a gente tem aqui? Uma lesão sólida, vascularizada, sem restrição significativa de difusão, íntimo contato com a parede gástrica, por vezes com possibilidade em contato com a face mais lateral esquerda do segmento 2 hepático, ok? Tá? Sem gordura, sem sangramento associado. Tá? Então, vamos voltar aqui à apresentação. Tá? Então, aqui está meio ruim de vocês verem, eu botei aqui mais bonitinho. Então, ó, formação expansiva, ovalada, bem delimitada, sinal tal e tal, realce heterogêneo pelo meio de contraste e restrição de difusão. Isso não é minha interpretação, tá? É o laudo que foi dado para a lesão. Em situação supradiafragmática esquerda, junto à parede de fundo, grande curvatura do estômago, crescimento exofítico, medindo tanto, considerar a possibilidade de neoplasia de estroma gástrico. Prosseguir a investigação. A segunda ressonância, ela mantém essa ideia, né, de giste, tá? E ela cita aquele nódulo. Então, ó, aquele outro nódulo hepático, ela cita que tem uma lesão hipervascular, tornando-se uso intenso fase portal e tardia, localizada lá no segmento 7. O aspecto sugere como principais hipóteses diagnósticas lesão hepática primária benigna, então ela levanta a bola para hiperplasia adenoma, ou implante secundário de lesão gástrica recomendável, correlação por ressonância magnética, contraste hepatobiliar ou mesmo análise patológica. E aí a conduta que foi adotada pelos colegas que estavam avaliando essa paciente foi fazer um PET, tá? Então, mediante uma lesão, possibilidade de uma lesão tumoral gástrica e a possibilidade de um implante, ele quis logo, né, estudar se era uma lesão neoplática e já estadiar o corpo inteiro do paciente, tá? Então, não se identificou aumento significativo do radiofarma em correspondência à imagem nodular de contorno lobular da densidade parcimônio localizada na região subfrente esquerda, já assinalada nos estudos supracitados. Essa lesão mantém plano de clivagem com o estômago, então repara que no exame de TC, ele já estava um pouquinho afastado do estômago, que é indissociável do lobo esquerdo hepático. E o colega conclui, eu também participei disso, olha como a captação do FDG, gente, é muito similar do parênquima hepático e da parede gástrica, ou seja, ele não tem SUV elevado. Tá? O SUV igual ao do fígado é considerado SUV normal. Tá? Então, não há uma ideia de atividade metabólica maior na lesão do que no restante do parênquima, sugerindo que a possibilidade de lesão tumoral com replicação celular aumentada necessitando de glicose, de açúcar, é baixa para essa situação. Tá? Então, a gente sugere uma ressonância magnética com contraste hepatócito específico e as lesões pulmonares, a gente sugeriu tuberculose, que posteriormente foi confirmado, ok? Então, aí a gente faz a ressonância, dessa vez foi ressonância com a gente, com um contraste hepatobiliar, tá? Que é essa daqui, ó. Não me engano, acho que é essa daqui. Então, vou fechar o estudo anterior que ela fez. Vamos avaliar, começando pela ponderação T2, plano coronal, bem anatômico, tá? Ó, e aqui está a nossa lesão. Repara, gente, que a gente acho que teve um pouquinho de sorte também, porque o estômago dela estava menos estendido. Então, praticamente, eu faço uma clivagem de gordura aqui entre a lesão, tá, e o estômago, ok? E essa lesão realmente mantém contato com o segmento 2 hepático, beleza? Então, já vamos direto ao que é importante. Vou mostrar aqui para vocês, ó, esse protocolo da gente tem várias... Então, aqui, ó. Sem contraste, arterial, e vou mostrar aqui para vocês uma hepatobiliar, tá? Então, vamos ampliar ao nível da lesão.
sincar elas. Ó. Então, a minha lesão, que é a hipervascular, olha como ela pega contraste similar do parênquima. Vou botar esse aqui, ó, que foi um... que a gente fez até um pouquinho mais tarde, ó. Olha como ela tem um sinal muito similar ao do fígado, diferente da parede gástrica, né? Então, além dela ser hipervascular, ela é feita de hepatócito. Então, isso aqui é uma hiperplasia anular focal, tá? Então, aqui a utilização do contraste hepatopiliar para caracterizar não só a origem da lesão, como a própria etiologia dela, tá? Então, a origem hepática dela é feita de hepatócito, tá? E muito provavelmente uma hiperplasia anular focal, analisando globalmente a lesão, né? Sinal muito similar ao do fígado, impregnação hipervascular, com o isorrealce em fase hepatobiliar, ok? Tá? Então, é um caso difícil, tá? Mas que a utilização correta dos métodos diagnósticos e a análise global do estudo permitiu a gente fazer diagnóstico de tudo doença benigna. No pulmão era tuberculose, a outra lesão também era uma hiperplasia anular focal, ó, essa lesão que era hipervascular aqui, ó, ela faz um isorrealce na fase hepatobiliar, tá? Que corrobora o raciocínio de ser uma hiperplasia anular focal, tinha um sinalzinho elevado na difusão, ou seja, não dava muito para alteração perfusional, a configuração não era triangular, era bem arredondada, então a gente interpretou como uma hiperplasia, talvez ela esteja aqui, ó, gente, ó. Aqui, ó, tá? E a outra lesão também é uma hiperplasia anular focal, ok? Então vamos seguir, tá? Como a gente colocou no laudo, tá? Então, dizendo que teve impregnação e finalizando com hiperplasia anular focal, mostrando na imagem que a gente estava observando no exame por completo, tá? Terceiro caso é uma situação que às vezes eu encontro de dificuldade nas lesões com gordura quando eu faço contraste hepatobiliar, tá? E eu queria dividir essa dificuldade como eu estou abordando isso aí, tá? Então, é um diagnóstico diferencial em adenoma com gordura, esteatose focal. Eram duas pacientes muito similares sob o ponto de vista de história, sexo feminino, 38 e 25 anos, né? Uma tinha dor epigastro, outra em flanco direito. Ambas utilizavam pílula anticoncepcional por um bom tempo. Ambas fizeram ultrassom que identificou um nódulo hipericogênico no mesmo segmento, segmento 4, e ambas tiveram a propedêutica de investigação com uma RM contraste hepatobiliar, tá? Então, vamos a esses dois casos, paciente com 25 com 38 anos. Tá? Então, a clínica é muito similar, ou seja, muito pobre a clínica, praticamente um achado de imagem. E eu vou focar direto que o que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Que a gente viu que a gente viu direto aqui na sequência em fase fora de fase. A gente está estudando alterações focais com possibilidade de gordura. Vou mostrar já aqui, ó. Então, a gente tem a sequência fora de fase, a sequência em fase, e eu queria que vocês observassem essa região do fígado aqui, ó. Segmento 4, uma área de discreto hipossinal, tá? Na região anterior do segmento 4. E ela bate exatamente com a informação ultrassonográfica, com uma imagem pericogênica nessa região, beleza? Vou mostrar aqui para vocês só o estudo pós-contraste, estudado nessa região. E a gente observa ó, que ela tem, além da área de queda de gordura, uma área de alteração perfusional hipovascular. Ela não é hipervascular quando eu faço a área hipovascular, ó, fica com uma região de hipovascularização, tá bom? E por fim, eu queria mostrar para vocês a fase hepatobiliar. Tá? Na fase hepatobiliar, a gente fez algumas fases hepatobiliares. E o que a gente ficou meio sem entender inicialmente foi o seguinte: eu tenho a minha alteração perfusional hipovascular, que possivelmente ela gerou uma esteatose focal, porque tem queda de sinal em termo fora de fase, e isso acontece, né? Depois a gente pode falar mais dedicadamente sobre essas circulações que penetram no parênquima hepático e modificam a vascularização, eventualmente geram esteatose focal e até área poupada. No caso aqui, essa circulação específica que entra no parênquima hepático no segmento 4 chama circulação paraumbilical epigástrica, tá?
Mas por que essa área vai gerar uma área de hiporrealce na fase hepatobiliar? E aí a gente começou a pensar, bom, primeiro é porque eu estou numa sequência com supressão de gordura. Então, se ela tem gordura, eu vou gerar uma área de hipossinal. Mas essa sequência aqui não tem supressão de gordura. Tem sim, gente. Repara que ela tem um chamado efeito Tinta-Nankin, tá? Então, quando você faz a sua sequência, quando você puxa lá da sua máquina, a sua ponderação tem um gradiente eco, geralmente o TE que é utilizado nessa sequência é o shortest, é o menor TE utilizado para a sequência, que geralmente ele cai em um T1 fora de fase. Então, apesar daqui a gente ter o sinal da gordura, eu tenho um mecanismo de supressão de gordura. E aí eu falei o seguinte, pô, se eu tenho uma área de queda de sinal, essa queda de sinal está dando porque o paciente tem esteatose focal, ou ele poderia ter, por exemplo, aqui um adenoma com gordura, e a queda de sinal está dando porque ele tem uma baixa expressão do receptor ao ATP. E aí, na realidade, o que eu precisaria nesse caso é ter uma sequência que não tivesse supressão de gordura e que avaliasse o contraste hepatobiliar na fase hepatobiliar, porque eu extraía a informação de supressão de gordura, que está sendo um efeito confundidor na minha análise. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sequência T1 em fase. É essa que está aqui, que eu vou mostrar para vocês. E vocês observem que na sequência T1 em fase, não há nenhuma queda de sinal nessa região, ou seja, a quantidade de receptor ATP está perfeita. O sinal cai na fase hepatobiliar de 10 minutos, de 15, de 20 minutos, porque eu tenho mecanismos de supressão de gordura na minha sequência, e não porque tem receptor de OATP. Tá? Então, repara que a gente está no segmento 4, é uma área de pitfall, é a área mais comum de pitfall de lesão hepática, de uma área com gordura que poderia ser uma adenoma hepática que eu estou bancando, que é uma esteatose focal. Agora, vamos ver a outra paciente. Tá? Na outra paciente, gente, essa aqui de baixo, vou direto a ela, olha o que a gente vai ter. Opa, estou no segmento 4, anterior, próximo do ligamento falciforme, uma área de queda. Está vendo? Uma área de queda de sinal. Será que é outra esteatose focal? Tá? Então, vamos direto para a fase hepatobiliar, para esse recurso que eu passei para vocês, no estudo dinâmico, só para botar aqui uma fase arterial, uma fase portal do estudo dinâmico. Vou botar aqui para vocês. Ela respirou um pouquinho, mas ela também apresentava uma ideia de uma alteração perfusional, tá? Uma área hipovascular exatamente naquela região suspeita. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa. Eu preciso saber se essa sequência, essa queda de sinal, ela é decorrente da presença de gordura, tá? Ou se ela é decorrente, tá? De uma baixa pressão do receptor ATP. Então, o que eu fiz? Eu fiz lá a minha sequência. Deixa eu dessincar aqui para vocês. Fiz lá a minha sequência de 20 minutos, fiz uma sequência de 15 minutos, a sequência usual que eu acho que tem que fazer de 10 minutos, mas até agora tudo com supressão de gordura. Aqui é supressão de gordura mesmo, o efeito Tinta-Nankin nas duas, ou seja, TE fora de fase, TE fora de fase. O que faltava para mim? Uma sequência T1 em fase. E aí, para minha surpresa, eu já estava quase que botando no laudo esteatose focal. Olha o que acontece na sequência T1 em fase, que eu não tenho supressão de gordura. A área fica com hiporrealce em relação ao restante do fígado. Então, nesse caso aqui, gente, era uma lesão nodular decorrente de um adenoma hepático com gordura. Vou até mostrar uma alteraçãozinha aqui para vocês, que é a fase arterial dessa paciente. Ela respirou um pouquinho, mas olha como ela faz não um distúrbio perfusional hipovascular, mas sim um nódulo hipervascular em relação ao parênquima. Então, mais um dado que é um adenoma, tá? Lesão hipervascular com presença de gordura e com hipossinal em T1 em fase. Qual é a dica desse aprendizado desse caso? Eu acho que vale a pena agregar na sua fase hepatobiliar uma sequência Dixon, ou uma sequência em fase fora de fase, que ela vai te demorar aí uma apneia e você vai ter informações preciosas de diferenciar uma lesão potencialmente cirúrgica, né, de um distúrbio perfusional e área de depósito de gordura. Beleza? Então, rapidamente, o resumo que a gente fez. Na fase hepatobiliar, ou eu faço sem supressão de gordura espectral, porém com o TE fora de fase, e aí posso ter hipossinalzinho. Eu faço com supressão de gordura, posso ter hipossinalzinho. Ou eu faço com T1 em fase,
tá? E não tenho o hipossinal. Então, aqui, ó, é interrogação, e aqui é uma certeza que isso daqui é uma área de esteatose focal. Por quê? Porque eu tirei a informação da supressão de gordura, estou estudando só se tem OATP na minha lesão ou se não tem receptor OATP na lesão, beleza? Então, foi como a gente descreveu. Na primeira, a gente interpretou que tinha uma boa expressão do receptor OATP esteatose focal, e na segunda, né, ausência ou redução do receptor de OATP, considerar a possibilidade de adenoma esteatótico, ok? Então, abscesso tubo-ovariano, quarto caso, vamos, isso aqui, ó, recebi, ó, 48 anos, atendimento médico em 11/2, dor, flanco fossilíaco, à esquerda, diagnosticado de infecção urinária e infecção em ovários, iniciou antibiótico anti-inflamatório não esteroide, não teve melhora clínica e deu entrada lá no Barra-Dó, um quadro já de atividade inflamatória, sem muita leucocitose, e ela fez uma série de exames, gente. Eu acho que o ultrassom com essa clínica já fechava, mas como ela fez, vamos mostrar para vocês em termos aí de didática, de aprendizado para vocês, vai ser ótimo, tá? Então, os ovários dando um aspecto de hidrossalpinge, sobretudo à direita, então tinha distensão, estrutura tubuliforme, né? Um quadro clínico associado, a interpretação, né? Sugeriu até uma ressonância magnética, mas a interpretação, né, de uma hidrosalpesite, de um abscesso tubo-ovariano, tá? Ela fez uma ATC e, posteriormente, ela vai fazer ressonância, tá? Eu vou já passar aqui hidrosalpinge, que foi a nossa impressão, e vou mostrar direto para vocês a ATC e a ressonância, beleza? Então, vamos às imagens. Ela tinha quantos anos, hein? 40 aí? 8. Vamos lá, aqui, ó. Vamos à primeira ATC, tá? Então, chegou pela emergência, qual é o meu protocolo? Eu faço uma fase portal. Vou lá do diafragma até a sínfise pubiana, né? Quadro de abdômen agudo, dor pélvica, tá? O nosso protocolo é esse, direto com contraste. Então, o que você já começasse a observar nas regiões de fossas ilíacas? Estruturas de comportamento sísmico com realce parietal, uma paredezinha um pouco espessa, isso é importante para o diagnóstico, tá vendo? Ó, nitidamente espessa, talvez até meio irregular, ó, essa parede, tá? Vou ampliar mais aqui para vocês, ó, tá? Olha aqui como ela fica espessa e irregular aqui embaixo e nitidamente alongada. Pô, Antônio, queria ver mais alongada que isso. Tem que estar certíssimo. Então, vamos, se você quiser ver alongada, né, e eu estou cortando axialmente, você tem que ver os eixos longitudinais. Então, vou botar aqui no nível das alterações e vou ampliar aqui para vocês. Então, plano coronal, ó, a gente observa estruturas tuboliformes, ó, tuboliformes alongadas, parede espessa com impregnação e com densificação da gordura, principalmente essa esquerda aqui, ó, que ela é até maior descrita no ultrassom. Beleza? Né? Para finalizar aqui, sagital. Vamos ampliar. Vamos para um lado. Ó, uma estrutura nitidamente tubuliforme, parede espessa. E vamos para o outro lado. Tá? Aqui também com parede espessa, de calibre um pouco reduzido. Beleza? Tá? Para finalizar, vamos na nossa ressonância. Então, ressonância aqui, ó, mostrando para vocês ponderação T2, vou iniciar o plano coronal, que eu acho que é bonito, né, da gente ver, ó, a estrutura tubuliforme. Repare que ela tem um conteúdo de sinal hiperintenso, sim, mas é um hiperintenso heterogêneo, compara com o sinal da bexiga, tá? Então, possivelmente tem um teor proteico aqui mais elevado, tá? Apesar de ter se interpretado como um abscesso tubo-ovariano, tá? O ovário parece que está aqui e o ovário parece que está aqui, ó, o direito e o esquerdo. Então, na verdade, era muito mais uma alteração tubária do que propriamente ovariana. De novo, parede espessa, irregular, infiltração da gordura ao redor, especialmente aqui, ó, ao redor da tuba esquerda. Beleza? E vamos uma fase importantíssima, que é a da difusão. Tá? Então, estou na difusão aqui. Então, à esquerda vai estar a minha difusão e à direita vai estar meu mapa. Tá? Eu vou aqui para o maior valor de B, vou sincar aqui, ó. E o que a gente está observando? Tá? Então, uma difusão marcadamente restrita. Olha o hipersinal no maior valor de B, olha o sinal baixo no mapa de ADC, mesma coisa do outro lado. Tá? Então, restrição de difusão com ideia de liquefação, tá? Eu tenho que pensar em duas coisas. O sangue,
ou pus. Se eu olho na ponderação T1, não tem sinal elevado, tá? Muito mais para pus do que sangramento. Geralmente, o sangramento ele encurta razoavelmente o T1 e o que você estuda com sangue fica com sinal elevado na ponderação T1 por T1 encurtado, ok? Então, o que falta a gente é olhar o T1 dessa alteração. Então, no T1 dessa alteração, deixa eu ver se eu ponho aqui para vocês. T1 e o T1 pós-contraste. Então, quando a gente observa lá, ó, olha a nossa tuba, vou ampliar aqui para vocês, vou deixar a difusão porque esse raciocínio eu quero manter com vocês. Ó. O sinal não está elevado, no máximo o sinal intermediário, talvez até um pouco intenso em relação ao músculo, o músculo que é o padrão de sinal intermediário, e você observa não tem impregnação pelo meio de contraste venoso. Liquefação com difusão restrita, o que eu tenho que pensar? Tem que pensar em pus. Se eu não tenho hipossinal na ponderação, hipersinal na ponderação tem um FAT 7, ok? Tá? Esse é um raciocínio importante, tá, gente? Para a gente interpretar a difusão. Então, vamos voltar ao caso. Tá? A gente descreveu, como eu falei para vocês, ó, ambos dando um aspecto de ocupação tubária por líquido, aspecto de processo inflamatório, infiltração da gordura. Podia até colocar a difusão restrita aqui, mas eu acho que o diagnóstico já estava feito pelo estudo ultrassonográfico da paciente. É um artigo que eu convido vocês a visitarem, da Radiographics de 2016, fala sobre doença inflamatória pélvica, bem legal, tá? Vou destacar principalmente isso aqui, ó, estão os achados da sua tuba espessa, tá? Entendo aí maior que 0,5 centímetros ou 5 milímetros. Um realce das paredes, líquido livre, geralmente fundo de saco, mas principalmente filtração da gordura ao redor da tuba, né? Eu costumo dizer que no processo inflamatório tem que ser muito sensível para ver densificação e infiltração. Então, observe se tem densificação ao redor da sua tuba, né? Gera uma especificidade extremamente elevada, tá? Esse aspecto aqui de roda dentada, gente, não vou nem entrar nesse mérito, porque acho que não tem. Acho que tem que ter hiperemia ao redor da tuba, mas esse padrão aqui, ele pode ser até específico, porém ele não deve ser muito sensível, pelo menos eu não consigo ver isso de uma forma frequente no dia a dia nas doenças inflamatórias pélvicas, eu trabalho muito em emergência, tá? Existem diagnósticos diferenciais, tá? E o artigo fala muito sobre eles, então, ó, endometrioma, torção da tuba, torção de ovário, são situações, inclusive, de abdômen agudo, junto com apendicite, e situações outras que não levam muito para emergência, mas, sob o ponto de vista de imagem, pode fazer diagnóstico diferencial, sistema hemorrágico, neoplasia ovariana, torção ovariana, diverticulite perfurada, né? Vejam esse artigo, ele é bem legal. Então, abscesso tubo-ovariano, bem estudado. Vamos falar agora sobre isomerismo esquerdo, tá? Então, ó, esse é um pedido de um colega que a gente vê muito paciente junto. Ele até tem um pouco difícil, eu vou mostrar aqui para vocês. É um paciente de sexo feminino, 63 anos, tinha um quadro de diarreia, indicação, emagrecimento, diabetes interrogado, atrofia pancreática, ele botou IEP é isso, exócrina pancreática, tá? Questionava uma genesia de cauda e botou assim, ó, variante anatômica do intestino delgado e colo. Foi isso que eu recebi, tá? E aí era para fazer uma ressonância para eu avaliar essa situação. Beleza? Então, vamos à ressonância magnética, tá? Paciente de 63 anos. Tá? Deixa eu tirar nosso abscesso tubo-ovariano. Vamos cair dentro dessa patient aqui, ó. Tá? Então, eu estou analisando uma paciente que tem uma alteração, sei lá, morfológica do pâncreas, tem uma alteração morfológica do delgado, tem diarreia, né? Questionável aí, sem insuficiência, uma insuficiência exócrina, e talvez endócrina, né? Tem suspeita também de diabetes do pâncreas. Então, ó, vamos iniciar aqui observando ponderação T2, plano coronal. Queria inicialmente que vocês olhassem aqui o baço, tá vendo? Parece que tem uma bolota de baço, parece que tem outra bolota de baço, parece que tem uma terceira bolota de baço. Segundo aspecto, queria que vocês olhassem. Olha o pâncreas, eu gosto de ver o pâncreas em T1, mas já vamos dar uma olhada em T2. O pâncreas está na linha média e eu não estou conseguindo ver muito bem. Cabeça, corpo, colo, uncinado. Está meio esquisito isso aqui. Talvez uma ectasia de via biliar, porém a paciente é colecistectomizada, mas uma ectasia de via biliar. Um outro dado também importantíssimo aqui, ó, tá? Quando a gente olha o intestino dessa paciente,
a gente observa que o delgado está mais do lado esquerdo e o cólon está mais... Desculpe, o delgado está mais do lado direito e o cólon está mais do lado esquerdo. Isso aqui, gente, é o cepo da paciente, ó. Isso daqui, ó, é a válvula ileocecal, o íris chegando aqui, ó. Vou ampliar aqui para vocês, depois eu vou mostrar no axial, ó. Isso é o cepo na linha média, a válvula chegando aqui, tá? Repare que essa paciente, depois eu analisei até com mais calma, ela tem um certo grau de espessamento da parede do cólon, que eu acho que poderia justificar a tal diarreia dela, tá? Talvez ser uma insuficiência exócrina pancreática, talvez uma colite infecciosa, porque a GMD pudesse estar determinando esse quadro de diarreia com a paciente, beleza? Vamos observar ponderação T2, plano axial. Então, ó, 1 baço, 2 baços, 3 baços, tá? No barato aí, 3 baços, talvez, ó, mais um foquinho aqui de baço bem pequenininho, tá? Meu pâncreas em linha média, tá? Sem muita configuração de cauda, corpo, cabeça, processo uncinado, tá? E vou entrar no estudo pós-contraste, que eu quero falar mais de uma alteração com vocês. Vamos lá no estudo pós-contraste. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó, uma fase sem contraste, uma fase arterial e uma fase portal, tá? Então, sincados, vamos lá. Então, aqui, ó, olha o meu pâncreas, gente. Esse pâncreas, olha a fase arterial bem legal da gente ver o pâncreas, né? Definitivamente, ele tem uma alteração morfológica, tá? Entretanto, o sinal está preservado. Olha como o sinal dele é bem razoavelmente elevado na ponderação T1, tá? Então, eu não considerei para esse paciente, tá, insuficiência exócrina pancreática por essa alteração de, talvez, alteração morfológica. Você precisa perder mais de 90% do tecido pancreático para fazer disfunção exócrina. Então, não era usual, tá? Entretanto, ele tem uma alteração morfológica. Confirmei minha alteração morfológica em baço e nas alças intestinais, tá? E aí, queria que vocês observassem a cava. Ó. Vamos ver a cava aqui desse paciente? Vamos estudar a cava desse paciente. Ó. A cava vem bonitinha, né, junto com a horta, estou ascendendo agora aqui com ela. Repara que essa cava ela não entra no fígado. Você não tem a cava intrahepática, a cava desse paciente não entra no fígado. Então, ele tinha mais uma alteração constitucional, morfológica, anatômica, ele não fez uma cava intrahepática. Então, eu tenho alteração do pâncreas, alteração do baço, alteração das alças intestinais, alteração da veia cava inferior, tá? E aí, voltando à apresentação, eu queria mostrar para vocês como eu coloquei no laudo, ó. Eu coloquei no laudo que tinha ectasia da via biliar, entretanto, o paciente era colecistectomizado e tinha uma alteração morfológica, possivelmente aí contribuindo para uma má drenagem dessa bile associada à idade do paciente, acima de 60 anos, e colecistectomia prévia. Também falei dos múltiplos baços, né, dando um aspecto de poliesplenia. Citei que o pâncreas não tinha as suas diferenciações de cabeça, corpo e cauda. A isso a gente dá nome de pâncreas truncado ou bolo pancreático, é a terminologia que usa para essa entidade, tá? E que o cólon estava do lado esquerdo e o delgado estava do lado direito, beleza? Então, uma má rotação intestinal, tá? Então, os achados configuram síndrome heterotáxica com citos ambíguos, classificado como isomerismo esquerdo com polisplenia. Muita palavra nova, né? A gente vai ver rapidinho isso daí. Então, ó, ele tinha polisplenia, pâncreas truncado, má rotação intestinal, além da alteração da cava que eu vi até depois, nem vi na hora. Beleza? Tá? A gente interpretou aqui ectasia biliar, possivelmente está associado aí faixa etária, colecistectomia e uma drenagem anômala, porque o pâncreas era anômalo. Beleza? Então, gente, esse é um artigo excelente se você quiser estudar anomalia de citos, de topografia de órgãos no abdômen. Fantástico, de 2002, a Radiographics, mas ele é extremamente didático, com esquema de imagem campeão. Então, o que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de citos sólidos. Citos sólidos é tudo no seu lugar certo, como eu acredito que eu e a maioria de vocês têm, tá? Então, ó, 2 pulmões, coração do lado esquerdo, fígado do lado direito, estômago do lado esquerdo, cólon bonitinho, delgado mais central, um baço só na sua topografia usual. Citos inversos, imagem em espelho. Eu tenho exatamente a imagem em espelho do paciente. Então, o fígado vai para o lado esquerdo, o estômago vai para o lado direito, o baço do lado esquerdo vai para o lado direito,
tá? É uma imagem como se tivesse espelho das vísceras dos órgãos abdominais e do coração. Eu posso ele ter com destrocardia com levocardia, ou seja, o coração pode estar à esquerda ou pode estar à direita. E a partir daí eu tenho o que eu chamo de citos ambíguos, que é uma situação intermediária, ou seja, alguns órgãos tópicos e outros órgãos em espelho, tá? Ele é subdividido em isomerismo esquerdo e isomerismo direito, ou polisplenia e asplenia, tá? A asplenia, ela é pouco vista porque geralmente esse paciente sem baço, ele morre de infecção, até em faixa pediátrica, tá? E o que a gente mais viu, o que a gente viu nesse caso, foi os citos ambíguos com isomerismo esquerdo ou polisplenia. É o mesmo nome, isomerismo esquerdo e polisplenia são sinônimos. Quais são as alterações mais prevalentes dos citos ambíguos? Polisplenia, múltiplos baços que podem estar desse lado ou desse lado. Pâncreas truncado, perde a configuração cauda, corpo, colo, cabeça para ser raciocinado. Má rotação intestinal com cólon do lado esquerdo e o delgado do lado direito. E malformação da veia cava inferior, a mais variada possível, a genesia de segmento infrarrenal, a genesia de segmento suprarrenal, duplicidade infrarrenal, duplicidade suprarrenal, tá? Então, ela não entrando dentro do parênquima hepático, são as mais variadas possíveis, essas são as mais frequentes, beleza? Então, vejam esse artigo, ele é bem legal, ele fala sobre isomerismo esquerdo. E vou finalizar com biliopatia portal, tá? Um casinho relativamente rápido, paciente do sexo masculino, 50 anos, tinha hemorragia digestiva alta em investigação, foi feita uma endoscopia que viu varizes de esôfago, solicitada anjo-TC de abdômen, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, este casinho aqui, ó. Então, foi feito uma anjo-TC, e eu vou botar já as duas anjo-TCs, a arterial e a venosa, né? Que a gente fez arterial venosa, não sabia se ele queria artéria hepática, se ele queria veia porta, tá? Então, queria que vocês observassem inicialmente essa confusão aqui na fase portal. Vamos botar aqui a fase portal primeiro, bem amplo para a gente ver. Repara que eu tenho uma confusão de um tecido que se impregna nessa região. Eu não vejo veia porta entrando, tá vendo? Não vejo veia porta. Parece que tem uma situação meio cordoniforme aqui, ó, nodularzinho ao redor da vesícula, uma baita esplenomegalia, um bando de colateral, tá? E uma via biliar meio boba. Repara que a via biliar do paciente, ó, ela vai ficar meio boba, tá? Ou seja, com uma leve ectasia, beleza? Então, eu tenho uma trombose portal, um tecido fibrótico, talvez com alguns vasos no hilo, uma ectasia de via biliar e uma nítida situação de hipertensão portal. O meu fígado, ele é menor do que o usual, gente. Está vendo como ele é meio atrofiado? Só que ele não tem irregularidade importante do contorno. Não é aquele contorno serrilhado de fígado, tá? A isso, a gente dá o nome de biliopatia ou colangiopatia portal. Uma colangiopatia, uma obstrução biliar secundária a uma trombose portal, que ela pode ter 3 tipos de apresentação. Biliopatia portal fibrótica, que é um tecido fibrótico que cresce aqui, eu acho que predomina nesse caso. Biliopatia vascular, que são vasos colaterais que crescem aí, é o que vocês chamam, nós chamamos de cavernização da veia porta, e ela pode obstruir a via biliar, tá? E, por fim, a gente pode ter a combinação de ambos, é o padrão misto, que eu tenho tanto vaso quanto tecido fibrótico comprimindo minha via biliar, beleza? Por que é importante isso? A compreensão dessa entidade, porque esse tecido aqui ele pode simular tumor, linfoma, ele pode simular colangiocarcinoma, ele pode simular, inclusive, alterações inflamatórias que merecem outro tipo de tratamento. Uma das situações são relacionadas às doenças inflamatórias, as colangiopatias inflamatórias. Doença sistêmica relacionada a GG4 pode ter esse tipo de apresentação. Então, a correta interpretação disso como biliopatia portal é fundamental. E as dicas são, primeiro, ter a trombose portal. O princípio é ter trombose portal. Na maioria dessas outras situações, a porta está perto. Tá? Ela pode até ter conta do tumor e do processo inflamatório trombosar, mas na maioria das vezes ela está perto. Um outro dado bem importante é que esse tecido, gente, ele não sei muito bem porquê, né? Talvez por ser de bem fibroso, ele não impregna em fase arterial. Então, se olha a fase arterial, ele não impregna. Já na fase portal, ele impregna pra caramba, tá? Então, esse é o padrão de biliopatia portal, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Vamos voltar aqui ao caso. Esse é um artigo também do Radiology, bem legal sobre biliopatia portal,
tá? Ele classifica as biliopatias portais, como eu mostrei para vocês, tá? O que vem a ser a biliopatia portal, uma alteração biliar decorrente da trombose portal. Então, primariamente, eu tenho a trombose portal, depois eu tenho essas alterações. Tá? Então, você tem atrofia hepática. Por quê? Porque quem nutre o fígado é via porta. Então, você fechou a porta, o fígado vai diminuir. Entretanto, com contorno regular, você tem hipertensão porta, esplenomegalia, gama-grande, que são aqueles focos hipointensos no parênquima esplênico. Só que esse paciente não tem cirrose, esse paciente não tem disfunção hepática, a capacidade de síntese proteica desse paciente está preservada, ele não tem discrasia sanguínea, ele tem chance de sangramento por conta da hipertensão portal que ele faz, tá? 3 formas de apresentação, a gente já falou, vascular, fibrótica e mista. A forma fibrótica faz diagnóstico diferencial com lesões infiltrativas neoplásicas e não neoplásicas, então, linfoma, colangio, doenças sistêmicas relacionadas ao G4, não tem realce fase arterial, essa é a grande dica que eu dou para vocês, tá? E eu vou mostrar só um casinho, 2 casinhos para vocês do meu arquivo, tá? Do curso Hands-On. Aliás, o curso Hands-On está ficando prontinho para ser versão online, tá? Então ó, já vou mostrar esse aqui para vocês, ó, já estava aqui na pinta, é um padrão de trombose portal com ectasia de via biliar, tá vendo? Via biliar. E eu vejo umas estruturas aqui, ó, cordoniformes. Gente, isso aqui é uma baita cavernização da veia porta, tá? Vou mostrar aqui a fase pós-contraste, uma fase portal, ó, com dilatação de via biliar. Repara aqui, ó, tudo vaso comprimindo minha via biliar, tá? Então, essa é uma transformação cavernomatosa da veia porta que está comprimindo o ducto biliar e determinando dilatação montante. Eu não tenho tecido fibrótico associado. Então, como é que eu chamo disso? Biliopatia, ó, biliopatia portal, né, forma vascular, tá? Se eu quiser observar, ó, essa minha via biliar, olha a redução de calibre que ela faz, é uma redução progressiva de calibre, tá? E para finalizar mesmo, acho que é 14,8. Olha esse casinho aqui, ó, gente. Então, ó, eu estou com meu parênquima hepático, uma redução do calibre aqui, é um tecido meio cinza aqui, ó, na região anular. Beleza? Baita esplenomegalia, tá? Então, vamos observar plano axial, ó, dilatação de via biliar, um tecido ao redor do hepatocoleto com uma baita esplenomegalia, tá? Já vou mostrar para vocês numa fase já portal, ó, essa fase é uma fase portal, já impregnou, você vê que eu não vejo porta e uma baita esplenomegalia, já múltiplas finas colaterais intrahepáticas. Pô, Antônio, você falou aquele negócio que não impregna em fase arterial, né? Você podia mostrar a fase arterial para a gente? Então, vamos lá. Então, ó a fase arterial. Cadê a impregnação? 0 de impregnação, gente. 0. E isso é sistemático. Vocês vão ver todos os biliopatias portal não tem impregnação nenhuma. É preto, preto, preto. Tá? Passei da portal, ó. Passei para a portal. Olha a baita impregnação. Tá? E eu vou mostrar aqui para você. Olha a redução progressiva de calibre. Isso é um dado para fazer diagnóstico diferencial com tumor. Colangio amputa. Quando você reduz progressivamente o calibre, sugere a possibilidade de ser um processo não neoplásico. E, para finalizar, corpúsculo de gama grande, que na verdade é uma hemólise que corre perivascular mediante uma situação de hipertensão portal, tá? Que a sequência com suscetibilidade magnética para ver esse ferro da hemácia da hemólise que está ao redor do vaso é o T1 em fase que você observa. Beleza? Gente, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Estamos em cima da pinta aqui para terminar. Dia 17 tem mais 5, 6, 7 casos que eu já estou preparando para a gente poder ver, tá bom? Até semana que vem. Um abraço a todos.